Vamos mergulhar hoje numa narrativa que atravessa o tempo. Uma história sobre transformação pessoal e sobre o que acontece quando essa transformação bate de frente com uma enorme pressão social e religiosa. É uma história que nos força a perguntar o que realmente significa enxergar. Bom, vamos direto ao ponto. A história toda já começa com essa pergunta feita pelos discípulos. E ela diz muito sobre a mentalidade da época, sabe? A crença era que todo sofrimento era um castigo direto por algum pecado. Então, a condição daquele homem não era só uma deficiência, era um problema teológico a ser resolvido, de quem é a culpa. É muito importante a gente entender o ponto de partida desse homem. Ele não vivia apenas na escuridão física, por ser cego. Ele também era um marginalizado social, um mendigo, cuja vida inteira era definida por aquela pergunta que a gente acabou de ver: quem pecou? E aqui Jesus vira essa lógica de ponta cabeça. Ele simplesmente rejeita o jogo da culpa e muda completamente a perspectiva. A cegueira, de repente, não é mais um castigo. É uma oportunidade para algo extraordinário acontecer. É uma mudança radical que prepara o terreno para tudo que vem a seguir. E agora, a gente sai do debate teórico e vai para a ação. O que dispara toda a história é esse encontro, um encontro direto, pessoal e, como vamos ver, nada convencional com Jesus. Não se trata de um sermão, mas de uma interação física que transforma. O que é fascinante aqui é a natureza tão terrena da cura. Não tem palavra mágica, não tem gesto celestial. É cuspe, é lama, é um ato quase ilógico que exige um passo de fé do homem, a atitude de ir e se lavar. Não é uma cura passiva, é um chamado à ação. E o resultado é descrito com uma simplicidade que chega a ser chocante. Ele foi, obedeceu e o milagre aconteceu. Essa afirmação tão direta e factual cria um contraste imenso com toda a complicação e a descrença que ele estava prestes a enfrentar. A parte fácil, pelo visto, tinha acabado. Pois é, o que deveria ser motivo para uma festa vira um problema. O conflito começa a esquentar quando as autoridades religiosas abrem uma investigação oficial. Elas simplesmente não conseguem aceitar a realidade do que aconteceu. Então, o ponto central é este aqui. Para os fariseus, o problema não era um cego ter passado a enxergar. O problema era como e, principalmente, quando isso aconteceu. A cura quebrou a interpretação deles da lei do sábado, e isso criou um paradoxo. Como é que um pecador poderia fazer um sinal tão poderoso que só poderia vir de Deus? E este slide resume o conflito de forma brilhante. De um lado, você tem um sistema rígido, baseado em regras, em interpretações. Do outro, uma experiência pessoal, inegável, transformadora. A lógica deles dizia: é impossível. A realidade dele provava: aconteceu. E aqui a pressão externa entra em cena com força total. Os próprios pais do homem, com medo de serem expulsos da sinagoga, se recusam a dar um testemunho claro. O medo cala até a família. Isso mostra o tamanho do risco que era se associar a Jesus naquele ambiente. Mas é exatamente neste ponto que a história tem uma virada incrível. Diante do silêncio dos pais e da hostilidade das autoridades, aquele homem, que antes era só um objeto de pena, encontra a própria voz. Ele deixa de ser uma simples testemunha e se torna um defensor corajoso da sua verdade. O primeiro testemunho dele é poderoso pela simplicidade. Ele se apega aos fatos, sem teologia, sem interpretação. É um relato direto e impossível de refutar. Foi isso que ele fez e este é o resultado. Mas conforme o interrogatório continua, a confiança dele cresce. Olha só, aqui ele não está mais só respondendo. Ele está desafiando, ele está provocando, usando até sarcasmo para mostrar o quão absurda era a incredulidade deles. A transformação já não é só física, é interna. O medo foi embora. E aqui vem a sua conclusão teológica final. Usando a lógica pura, ele desmonta o argumento dos religiosos. Ele, o homem sem instrução, usa sua experiência de vida como a prova definitiva para chegar a uma conclusão que os estudiosos se recusavam a enxergar. Mas a coragem tem um preço. Por se manter firme na sua experiência e na sua nova convicção, ele perde a sua comunidade. A mesma sociedade que o marginalizava por ser cego, agora o expulsa porque ele pode ver. É uma ironia tremenda. Com a expulsão dele, a história caminha para o seu desfecho.
E é aqui que a gente vê uma inversão de papéis profunda, que explora o significado real de visão e de cegueira. Jesus não o abandona. Ele vai atrás, ele procura ativamente aquele homem que agora é um excluído. E a pergunta muda: não é mais o que aconteceu com você, mas sim em quem você acredita. A cura física abre as portas para um convite à visão espiritual. A transformação agora está completa. O homem que só conhecia a escuridão agora enxerga não só o mundo físico, mas a identidade divina daquele que o curou. A jornada dele foi da cegueira física para uma adoração cheia de luz. E essa é a declaração final de Jesus, que é o grande paradoxo e a moral da história. O encontro com a luz acaba servindo como um tipo de julgamento. Ele revela quem está disposto a ver de verdade e quem, por achar que já enxerga tudo, escolhe continuar na escuridão das próprias certezas. E assim, a análise dessa história nos deixa com essa pergunta, que ecoa até hoje. A narrativa sugere que a verdadeira visão não tem a ver com os olhos, mas com a disposição de aceitar uma transformação que desafia tudo que a gente achava que sabia. Então fica a reflexão: o que para nós significa realmente ver?